Quando eu digo sim para Deus, eu digo sim para as mudanças. E é dessa forma que Deus quer tratar conosco essa semana. A mudança real que existe em nós. Fique conosco nos próximos minutos e vamos juntas refletir sobre este tema. Seja bem-vinda no canal Palavra que Transforma, um canal com o objetivo de levar a reflexão até o seu coração sobre a Palavra de Deus. E essa semana estamos com este tema, mudança genuína, mudança real em meu ser quando eu tenho um encontro com Cristo. E hoje vamos falar então da vida de Saulo. No livro de Atos conta sobre a vida deste homem, um homem que conhecia a Palavra de Deus. Quantas de vocês conhecem a Palavra de Deus, manuseia muito bem a Bíblia, mas você ainda não sentiu aquela mudança genuína na sua vida, não sentiu aquele algo que você fala, realmente Cristo vive em mim? E Saulo, ele era um homem que conhecia a palavra, mas que perseguia a igreja. Ele não tinha ainda aceitado Jesus Cristo como Salvador da vida dele. E por isso ele perseguia os cristãos que já tinham um coração voltado para Jesus Cristo. Além de crerem no Deus Criador, no Deus que opera maravilhas, eles acreditavam também em Jesus Cristo como Salvador, Jesus Cristo próprio Deus. Mas Saulo não. Saulo ainda não tinha tido este encontro genuíno. Mas o Senhor diz que Saulo tinha um chamado especial, que diz aqui no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Saulo tinha um chamado especial da parte de Deus, que era para levar a palavra, assim como eu e você. Nós temos esse chamado de levar a palavra de Deus às pessoas que ainda não conhecem. Independente do local onde você esteja, se você está na empresa, se você está em casa, se você está no meio de amigas, você tem que se apresentar como uma mulher cristã. De que forma? Testemunho, não precisa abrir os seus lábios, mas você tem que falar do amor de Deus, você tem que falar do Cristo, nosso Salvador, com as atitudes de obediência daquilo que a palavra te apresenta. E Saulo, então, ele tinha esse chamado, assim como eu e você. E quando Saulo, que era um perseguidor da igreja, e ele tem um encontro com Jesus, ele tem um momento de cegueira, onde ele precisava aprender sobre realmente quem era Deus. Do Deus, não só o Deus Criador, do qual ele conhecia, que era um Deus que tinha estabelecido leis para o povo de Israel, um Deus que tinha inserido princípios na organização de uma sociedade, mas além de tudo isso, era o Deus Salvador através de Jesus Cristo. Então, quando Saulo tem esse encontro e o Senhor fala a Ananias que este era um homem escolhido. E aí o que acontece quando Ananias entra no espaço onde Saulo estava? Diz assim no versículo 17: E entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista e levantando-se, foi batizado. Este é a forma como é a nossa estrutura transformada quando aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, quando entendemos o que é a importância de Jesus na nossa vida. Os nossos olhos são abertos para algo muito maior daquilo que já estávamos acostumadas a viver. Saulo era acostumado a viver na perseguição, ele perseguia os cristãos. Essa era a forma natural na mente de Saulo de viver. Assim como você pensa que a forma natural são algumas atitudes que para você não tem nenhum problema. Mas quando nós começamos a abrir a palavra e alguém vem, irmã Trícia, seja bem-vinda à família de Cristo.
Irmã Trícia, você agora foi batizada, você agora é uma mulher livre da condenação eterna porque aceitou a Jesus Cristo. Trícia, você agora conhece a palavra. Quando eu conheço a palavra, assim como estava sendo apresentada a Saulo, os olhos se abrem. Ele foi cheio do Espírito Santo. Quando nós somos cheias do Espírito Santo, porque aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, os nossos olhos se abrem para a palavra de Deus. Os nossos olhos se abrem para aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Então nós não podemos ficar da mesma forma como imaginávamos ser a forma certa. Nós precisamos de transformação. Há necessidade de transformação. Por quê? Porque eu fui chamada para levar a palavra. E como que eu levo a palavra? Primeiramente, primordialmente, através do testemunho, de mudança de comportamento, de mudanças de algumas falas que antes você tinha, por exemplo, uma fala de arrogância ou uma fala de ira, ou uma mulher sempre falando de forma ríspida e agora você se apresenta de forma mais calma, pensando melhor o que vai ser falado. Uma mulher que realmente agora estende a mão ao próximo e não somente aqueles que você escolhe para estender, mas aquele que o Senhor tem mostrado. Então realmente nós precisamos nos entregar a esta mudança. E quando nos entregamos a essa mudança, causa espanto às outras pessoas, assim como Saulo causou espanto a uma sociedade que tinha medo dele. Quantas pessoas olham para você e encontram títulos para você do tipo: lá vem a mulher impaciente, lá vem a mulher que sempre briga com todo mundo, ou que reclama de tudo, ou que nunca está satisfeita. E agora as pessoas olharão para você e terão espanto e dizer: a fala, a frase, o comportamento, o olhar, o sorriso mudou. O que está acontecendo? E você pode dizer: Cristo vive em mim e por isso eu sou transformada diariamente. Quando abre-se os olhos de Saulo e ele come, ele fica confortado e ele passa ali alguns dias com os discípulos aprendendo sobre a palavra de Deus. E neste versículo 21 diz assim: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome e para isso veio aqui? Para o levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, aqui no versículo 23, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Saulo se esforçava diariamente para ser um testemunho de Cristo na vida dele, de transformação na vida dele. Saulo, quando tem um encontro com Jesus, ele não continua perseguindo os cristãos. Ele não continua aquele homem que era conhecido como um homem mau, um homem que destruía famílias, arrancando pessoas que acreditavam em Cristo de suas famílias. Não, agora Saulo era diferente. Por isso é que ele criou espanto naquelas pessoas e dizendo: será mesmo que há transformação nele? E aí, qual é a resposta? O tempo dirá. A persistência e a convicção de que você tem um chamado de levar a palavra a outras pessoas, porque agora você é uma mulher diferente, os dias não mais farão espanto às outras pessoas, mas farão testemunho de que você realmente é uma mulher transformada. Não é de um dia para o outro, é um processo, assim como foi com Saulo. No primeiro momento houve um espanto daquelas pessoas para com a mudança de comportamento de Saulo, mas depois, como Paulo, como ele mesmo diz, eu sou Paulo. Agora, com uma transformação genuína de um homem que passa a ser perseguido por aqueles que não acreditavam em Cristo, mas que fez uma grande obra do Evangelho em várias regiões. Saulo, Paulo, a mesma pessoa, foi um missionário nas mãos do Senhor para falar às pessoas que não acreditavam em Cristo a serem transformadas pela palavra a partir de um testemunho genuíno de mudança de vida. Que você seja essa mulher, que você seja assim, genuinamente transformada.
Se você se considera uma mulher brava, transforme, deixe para trás essa atitude e passe a ter uma atitude mais de amor. Se você se considera uma pessoa onde você quer fazer justiça com as próprias mãos, deixe essa pessoa de lado e passe a colocar todas as causas no altar do Senhor e esperar a resposta dele. Seja transformada pela palavra, em nome de Jesus. Amém.